Oremos. Pai Celestial, eis aqui teu Filho, meu Pai, foi escolhido nessa noite para ser usado por Ti. Que seja ele como um vaso de barro que guarda um tesouro para que a glória seja tua, meu Pai. Que saia da boca dele só a tua palavra, nada mais, nada menos que a tua palavra. Que venha dele só aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite, meu Pai. Que seja essa palavra, meu Pai, para a nossa edificação, para melhorar na nossa vida, meu Pai, para que possamos viver melhor na tua presença, para que sejamos, meu Pai, referência lá fora, para quando o mundo nos observe, meu Pai, possamos brilhar e ser luz, possamos falar da tua palavra, meu Pai, mostrar o caminho correto até seu Filho Jesus. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai Aninho, está com você a palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queria primeiramente agradecer a Deus. Sei que eu não sou digno nem de estar aqui nesta noite, mas queria agradecer a Ele de Ele me dar a oportunidade de falar da palavra dEle, de ministrar o que Ele tem para a amada igreja. E, na verdade, essa noite só vou complementar o louvor de Miguel e o versículo do pastor Elvino, eita, do pastor, que é exatamente sobre a palavra. Miguel trouxe um louvor que no começo dele vem dizer que a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra escondi. O pastor Elvídio trouxe em Alvino. Pastor trouxe em João 5,39: examinai as escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu queria que os irmãos abrissem comigo em segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. Que fala: procurais apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a mensagem que eu queria trazer para a amada igreja hoje. Que maneja bem a palavra da verdade. Todos nós conhecemos as cartas de Paulo, e ali, quando a gente pega a partir da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele deixa Timóteo em Éfeso para que ele anuncie a mensagem ali. Na verdade, ele deixa Timóteo ali para chamar a atenção do povo, de alguns líderes que estavam distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a genealogia, distorcendo o casamento e distorcendo o sexo, e com outras coisas também que Paulo vai chamar a atenção da igreja. Mas principalmente Paulo vai ajudar, ensinar a Timóteo e dizer o que ele tem que falar sobre a palavra, sobre falsos ensinamentos. No nosso ensino aqui de terça-feira, a gente falou algumas coisas sobre isso, sobre falsos ensinamentos, sobre a criatura está querendo ser maior do que o Criador. E aqui eu comecei a estudar, e aqui eu separei 3 questões. O que é manejar bem a palavra? O que estão distorcendo da palavra? As recompensas e as vantagens de quem conhece a palavra. Primeiro eu comecei a estudar e ver o que é manejar bem a palavra de Deus. Hoje um dos nossos grandes problemas é os irmãos, eles não estão se importando em estudar, não estão se importando em saber se o preletor está falando a verdade, se o que ele está falando ali verdadeiramente tem na Bíblia. Está sendo praticamente um verdadeiro papagaio na igreja.
E em Atos dos Apóstolos 17 é uma passagem que eu amo muito e que me chama muita atenção. E o que me faz, quando algum preletor, não que ele fale algo errado, mas que eu não entenda em estudar, eu me lembro principalmente desta passagem, que está em Atos dos Apóstolos 17, 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a palavra com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Nós conhecemos a história de Paulo, ali ele já estava no seu propósito, e mesmo assim, aquele povo, eles estudavam todo dia para ver se o que Paulo estava falando era verdade. E o que temos que fazer hoje em dia é estudar todos os dias para ver o que estamos ouvindo, não só dentro da igreja, mas na televisão, na rua, nas escolas, trabalho, é verdadeiramente a palavra de Deus. Outro que eu separei também sobre o que é manejar bem a palavra é estar por dentro de algumas questões que alguns irmãos nos perguntam, como a gente fala, conselhos. Se a gente está preparado basicamente, se baseando na palavra para dar alguns conselhos. Conselhos sobre casamento, conselhos sobre família, conselhos sobre problemas de doença na família, sobre trabalho e sobre sexualidade, e principalmente sobre criança. Esse tempo eu estou me batendo muito sobre sexualidade e sobre criança, não só porque eu tenho uma criança dentro de casa, mas como a gente vê que se eles começarem a entrar na mente de nossas crianças, vai ser difícil a gente conseguir mudar isso mais para frente. Pode ficar cauterizado na mente da criança, não só sobre sexualidade, mas sim sobre a existência de Cristo, que é o que estão querendo distorcer muito. Se a palavra de Deus é verdadeiramente verdade, se ela não precisa ser reescrita, que é o que muitos estão querendo. Manejar bem a palavra é estar preparado para alguma situação, uma situação de dificuldade ou uma situação de alegria. Você tem que estar sempre baseado, porque a gente falou aqui também sobre terça-feira, que existe alguns ateus, alguns satanistas, sobre algumas religiões também, sobre os adventistas, que entendem diferente de nós, nosso modo de pensar, sobre os testemunhos de Jeová, que tem uma ideologia também um pouco diferente da nossa. Se a gente está preparado para não só debater, mas conversar e não absorver o que eles estão falando. Porque eu já conversei com um testemunho de Jeová, algumas coisas da Bíblia deles é diferente da nossa, a tradução é um pouco diferente da nossa, algumas passagens. E se a gente não souber a Bíblia, eles sabem muito bem a deles. Eles sabem muito bem. Eu me esqueci o nome de um satanista que tem no TikTok, YouTube. Ele conhece muito bem a Bíblia. Que o Papai do Céu me abençoe para mim nunca bater de frente com ele na rua, porque eu vou passar muita vergonha. Não vou passar vergonha porque eu acredito que o Espírito Santo do Senhor vai me confortar e me ajudar. E o que estão distorcendo é o que eu já comecei a falar. Estão querendo minimizar a existência de Satanás, estão querendo minimizar pecado, estão querendo tirar essa palavra de pecado, dizer que nem tudo é pecado, que algumas coisas é só coisa da nossa cabeça, é só coisa que nós queremos acrescentar. E sobre sexualidade, estão querendo distorcer o que Deus no início fez, homem e mulher. Estão querendo tirar isso. Minha esposa um tempo atrás me mandou uma mensagem, que ela foi mandar um currículo, e na mensagem ela me mandava: amor, o que eu sou?
e ali não tinha masculino e feminino. Tinha alguns nomes, cisgênero, agênero, trans e isso e aquilo. Eu falei assim, ó, não sei também não. Quando você descobrir, eu também quero saber, porque eles estão dificultando. Eles querem tirar das identidades. Eles querem tirar o nosso papel de ensinar aos nossos filhos o que é certo e errado. O que eles querem tirar é o que Deus falou: ensinar seu filho o caminho que se deve andar, e quando ele estiver grande não se desviará. Eles querem tirar isso. Tem uma mulher, um ser que ele fala bem explícito, fala assim: nós queremos destruir a família, porque ele sabe que o início da criação também foi a família, Adão e Eva, e eles querem tirar isso nas escolas. Nós temos um papel. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz com a minha filha, mas eu tomei um esporro, mas um esporro tão grande da minha filha, que eu acordei, fiz a minha oração, e todo dia eu estou pegando no pé dela para orar. Isso que a gente tem que fazer com nossos filhos também, ensinar eles a orar, ensinar a palavra de Deus. E ali eu terminei de orar, que muita gente faz, né? Nem vai escovar os dentes, não vai tomar café, já pega o telefone. E ali eu peguei o telefone e estava vendo alguns status, e ali ela acordou. Ela virou para mim e falou assim: abaixa aí. Aí eu olhei para ela assim, ela: abaixa aí que eu vou orar. Aí eu olhei assim, eu comecei a dar risada baixo. Aí ela orou, e ali ela saiu. E ali, hoje de manhã, eu falei com o Senhor, falei: Senhor, não me deixe perder isso, não me deixe parar de ensinar isso para minha filha, não me deixe ficar com vergonha. Nas escolas vai ter momento que a professora vai ensinar a nossa filha: ó, homem pode se relacionar com homem, mulher pode se relacionar com mulher, não importa, não precisa casar, é só estar junto, não precisa ter uma comunhão, uma aliança, é só você estar junto, você pode ficar com um e outro. E a gente tem que bater no peito e dizer para nossas crianças, dizer: não, isso é errado, você tem que casar, você tem que construir uma família. Você, menina, tem que casar com um menino, você, menino, tem que casar com uma menina, e ponto final. A professora pode chamar a gente na escola e dizer: pai, não é isso que a gente ensina, o problema é deles. A gente tem um manual aqui, a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus nos ensina como viver, nos ensina como ensinar nossas famílias. Então, ou a gente bota a cara e ensina, independente se conselho tutelar, se ideologia de gênero, sobre LGBT, sei lá o que, vai querer ensinar para os nossos filhos, temos que botar a cara, não importa. E isso é uma coisa. E sobre falar sobre esse satanista, sobre pessoas que estão usando hoje em dia, muita gente estão usando essa palavra para enganar os cristãos. Essa mesma palavra que a gente lê de Gênesis e Apocalipse, eles estão usando para destruir muitos falsos cristãos. Não é falso cristão, mas muitos cristãos que não estudam. E eu queria que os irmãos só acompanhassem, não precisa nem abrir, só para comprovar, que eu aprendi com o nosso pastor Valério, que qualquer passagem que a gente venha falar, a gente tem que ter um baseamento e mostrar verdadeiramente na Bíblia que está correto o que a gente vem estar falando. E Mateus 4, 6. Isso mesmo? Mateus 4, 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Isso aqui vai dizer na passagem que Satanás tenta Jesus. E diz-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará em ordem a teus respeito, e tomarás as mãos, para que nunca tropecem em tuas palavras. Satanás usou a palavra de Deus contra Jesus. E onde está isso? Não precisa nem abrir. Se alguém quiser marcar, tem uma cola gigantesca aqui. Está escrito em Salmos 91, do 11 ao 12. Salmos 91.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras algumas. Satanás foi até Salmos 91 para debater contra Jesus. E qual é a vantagem ou a recompensa de conhecer a palavra de Deus? O que nos traz a querer tanto aprender a palavra de Deus? Principalmente está escrito em 2 Timóteo 3,16. Está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos instrumentos para toda obra. Aqui, quando ele fala inspirada e proveitosa para ensinar, a gente pode ensinar ou na igreja, ou em casa, ou no nosso trabalho, onde a gente estiver, em um ônibus, como o pastor falou que queria uns papéis para entregar no ônibus, e ele sempre fez isso. Temos que estar preparados na palavra para corrigir quando alguém chega até a gente pedindo um conselho, porque muitas vezes a pessoa já chega para a gente pedindo conselho, mas já vem com uma resposta. Um exemplo: Nerivaldo, meu casamento minha mulher tá enchendo a cabeça, mas eu vou largar ela, cara. Eu acho que o certo é largar ela, é melhor largar ela do que ter problema mais para frente. Você não acha correto? Muita gente já vem perguntando já com uma resposta, e a gente tem que dar baseamento preparado para corrigir, para instruir em justiça. Essa parte aqui de corrigir ou ensinar serve também para os nossos filhos. Eu creio que vai chegar um momento, espero que não, mas que minha filha vai chegar para mim e perguntar algo que aprendeu na escola, e ali eu vou ter que corrigir ela, vou ter que ensinar ela. E se a gente for pegar, para não prolongar muito, quem é o nosso maior modelo que esteve na Terra? Quem foi o nosso maior modelo na Terra? Jesus Cristo. Ele é, na verdade, o nosso maior modelo. E então vamos para Mateus 4. Mateus 4 vai dizer que ali a tentação de Jesus, e ali Jesus, ele expulsou no finalzinho, ele discutiu com Satanás usando só versículos bíblicos. E ali vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Miguel, tem como abrir para mim em Deuteronômio 8:3? Segunda parte. Lê toda. E tendo humilhado de fome, tem sustentado com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conhecerão, para te dar a entender que os homens não vivem só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor vivente, o homem. Jesus usou Deuteronômio 8:3. Logo depois, e porém respondendo, está escrito: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és tu o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem e a teu respeito, e tomar-te as mãos, para que nunca tropece alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentais
enmansar. Não tentarás o vosso Deus. Pela segunda vez, Jesus vai até Deuteronômio 6,16 e fala com Satanás: não tentarás o vosso Deus. Então disse, e novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, mais uma vez, Jesus vai até Deuteronômio 10:20 para falar contra Satanás. E logo depois, então disse Jesus: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, se o nosso maior modelo na Bíblia, nosso maior modelo que a gente tem que olhar e tem que seguir passo a passo, eu sei que é muito difícil, meu Deus, é muito difícil seguir passo a passo do que Jesus fez na terra, mas se o nosso maior modelo debateu com Satanás usando as Escrituras Sagradas, quem é nós para não estudar essa palavra? Quem é nós para não se preparar nesta palavra? Porque vai ter momentos que Satanás vai chegar, vou usar eu mesmo, vai passar por mim, isso é só uma analogia, tá, meu irmão? Digníssimo. Vai passar uma mulher por mim e eu vou querer olhar, repreendido, vai querer olhar. Então, primeiramente a palavra de Deus vai dizer: se meu olho me fizer pecar, arranque-o. Então é da palavra de Deus. Ali a gente sabe que não é literalmente, e sim ali a pessoa tem que ser radical em ponto de olhar, como a gente falou aqui também, a primeira vez não é pecar, mas também não vai olhar a primeira vez e fixar o olho, porque aí pecou de qualquer jeito. É você fechar o olho e virar e dizer: não, isso aí não é para mim, sou casado, tenho um baseamento bíblico para não olhar para isso aí, Deus não me permite olhar para isso aí. Vai ter momentos que alguém vai dar o troco errado e a gente vai querer virar as costas, mas roubar é errado. Deus está vendo. A palavra de Deus vai nos dar, como aqui em 2 Timóteo, que eu li 3:16, a palavra de Deus, as Escrituras, ela nos ensina o modo certo de viver. Não tem como a gente viver corretamente se a gente não seguir a palavra de Deus. E a gente falou também terça-feira aqui que a gente tem que se preparar antes de trazer pessoas, e isso é direcionadamente a palavra de Deus. Temos que nos preparar, porque existe muitas artimanhas, muito jeito de trazer gente. As igrejas estão usando muitas coisas, mas elas não estão segurando os membros dentro da igreja, porque não estão levando a sério a palavra de Deus, estão deixando frouxo. Aqui, quando eu li aqui em 2 Timóteo, Paulo vai mandar a segunda carta ali, e ele vai bater na mesma tecla, de falsos adoradores, falsos profetas, pessoas que estão ensinando errado, pessoas que estão distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. E Paulo vai dizer que muitos já estão condenados. Só aproveitando aqui para chamar os irmãos para terça-feira, tem uma parte que Paulo fala assim: esses já entreguei a Satanás, porque esses blasfemaram. Mas eu não vou colocar no assunto sobre blasfêmia, porque terça-feira vamos falar sobre isso e um pouco mais. Então, que a gente venha, irmãos, se aprofundar na palavra. Eu falei, estudei, busquei, mas não adianta eu ter falado isso tudo se a gente não guardar no nosso coração, se a gente não vier praticar a leitura. Temos que ser apaixonados na palavra de Deus, temos que meditar dia e de noite. Não importa, estou sabendo muito, você não vai saber o bastante.
uma que as Escrituras também vai dizer que nem todas as coisas você vai saber. Então você não vai saber todas as coisas da palavra. Vai ter gente que vai saber um pouco mais do que você. Então não vamos também discutir, vamos conversar. Terça-feira vamos estar aqui conversando. Michele deu risada. Eu vou falar, tem uma coisa que eu me arrependo muito, irmão. Tive que pedir perdão, não consegui dormir, porque a palavra de Deus não é para discutir, e sim conversar, debater. Eu e o pastor Marcelo, uma vez a gente teve uma conversa muito forte aqui, calorosa. Foi sobre ceia, né? Foi sobre ceia. A gente, no final das contas, porque eu e ele sempre fala, tem coisas na Bíblia que não tem discussão. Tem coisas na Bíblia que não tem discussão. Deus é Pai, Jesus é Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Todos os três é uma trindade, todos eles são Deus. Jesus Cristo veio à terra, morreu pelos nossos pecados, o véu foi rasgado, temos livre acesso para chegar a Ele. Então isso não é discutível. A vinda de Jesus não é discutível. A morte de cruz não é discutível. A ressurreição de Cristo não é discutido. Mas tem coisas na Bíblia que uns têm um modo de pensar, outros têm outros modos de pensar, mas que a gente não venha discutir. Então eu tive que pedir perdão ao pastor Marcelo. O pastor Marcelo pediu perdão a mim. Estamos bem, estamos felizes, não discutimos mais. Tem vezes que eu vejo que ele não quer se aprofundar em alguma coisa. Eu entendo. Eu também tenho horas também que eu não quero me aprofundar muito, para a gente não trazer uma contradição. Mas quando eu vou na casa dele, sempre a gente conversa. Aí lá não tem irmão, lá não tem lá só tá eu e ele, só eu e ele. E tem muitas coisas que a gente entende que é a mesma coisa. Uma das coisas também que nisso que eu estava estudando também, que eu vim trazer à memória, foi que a gente está aqui na Igreja Pentecostal Cristo Reina. A Cristo Reina tem um modo de pensar, tem um modo de entender a Bíblia. Tem muitas coisas que acredito que quando um novo membro chegasse, a gente tinha que sentar, uma para falar sobre dons, sobre cargos eclesiásticos. Tem muitas coisas que a Cristo Reina tem um modo de pensar e a gente tem que respeitar. Não é porque eu entendo alguns versículos ou alguma passagem diferente do modo de pensar da Cristo Reina que eu vou querer que a Cristo Reina mude. Eu estou aqui, eu estou debaixo de autoridade, então eu tenho que respeitar a autoridade aqui. E foi aqui que eu agradeço a Deus que eu comecei a estudar mais. Eu tinha uns 6, 7 anos, 4 anos na outra igreja, mas foi aqui que eu comecei a estudar mais a palavra, a ter mais oportunidade. Então eu agradeço essa congregação pelo modo de pensar, pelo modo de entender sobre algumas coisas da Bíblia, que também é o meu modo de pensar. Então, irmãos, vamos estudar, vamos buscar a palavra de Deus, vamos entender o que as Escrituras têm para nos oferecer, vamos pedir direcionamento ao Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não nos mostrar verdadeiramente o que está escrito na Bíblia, a gente só vai ler como um livro normal. Vamos pedir revelação, vamos pedir para que Ele venha ao nosso encontro e nos mostre o que Ele quer nos falar e o que Ele quer que nós falemos para a amada igreja. Eu agradeço minha rica oportunidade e muito obrigado.